Vamos lá. Semana 3. Bom, vou fazer um... Eu não vou fazer a leitura. Eu vou pedir que você vá me auxiliando, viu? Que às vezes a gente fez um esquema de estudo aqui. E para não destoar um pouco um do outro, a gente vai... Que eu tô te auxiliando. É, Qualquer coisa você grita pra Bia. Fala que eu tô te auxiliando com duas crianças. a Bia me dá um toque aí. Aí a Bia tá me auxiliando. A gente fez um esquema aqui para ficar mais fácil a gente passar o estudo. E às vezes pode ser que esteja fazendo diferente aí e atrase tudo, né? Bom, dia 15, Oséias, capítulo 4, versículo 1 ao 6. Aqui a gente vai ver Deus apresentando uma denúncia contra Israel. A denúncia ela ocorre porque não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. Ah, essa falta de conhecimento leva à corrupção e à destruição. A pecaminosidade ela é tanta que a terra pranteia e está de luto. Peraí, que eu ouvi aqui. O povo ele foi destruído por falta de conhecimento e conhecer a Deus deve ser algo prioritário na vida do crente. Beleza? Vindo para a pergunta 1, que diz assim, no versículo 3, o autor ele afirma que a terra pranteia, chora, e em algumas versões, que a terra está de luto. Diante de tanta pecaminosidade, até os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, eles perecem. Analise os 3 primeiros versículos novamente e estabeleça uma tabela comparativa dos comportamentos que desapareceram com os que prevaleceram em Israel listados por Oséias. Deixa eu pegar minha Bíblia. Eu não quero abrir mais uma aba aqui. Bom, eu não sei se vocês não querem responder. Eu vou perguntar toda vez se alguém quer responder, só para a gente poder ter essa dinâmica. Eu espero que alguém responda. Alguém fez essa comparação? Seria aqui a comparação daquilo dos comportamentos que desapareceram e os comportamentos que prevaleceram. É tudo negativo, nada bom. Enquanto eu abro aqui, se alguém quiser responder. Deixa eu ver. Bom, os que desapareceram seria a verdade, o amor e o conhecimento de Deus. Aquilo que prevaleceu é um pouco mais, mas nada bom também, que é jurar falso, que seria o perjúrio, mentir, matar, roubar, cometer adultérios e arrombar casas violentas. Arrombar casas violentas eu coloquei entre aspas aqui. A consequência, a gente vai ver no versículo 3, disso tudo, será de tanta pecaminosidade, a terra ela planteia e ela está de luto. E até os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, eles perecem. Essa é o versículo 1. O versículo 1 é a pergunta 1, da semana 3 ainda. A pergunta 2 seria o seguinte: o versículo 6 é um dos mais conhecidos desse livro e nos traz uma verdade muito pecaminosa e profunda. Conhecer a Deus por meio de uma vida de leitura da palavra, oração, ele deve ser prioridade em nossas vidas. O Salmo 119, ele discorre sobre a excelência da palavra de Deus. A gente vai ler os versículos 1 ao 16 e refletir sobre a importância dessa pauta, sobre as escrituras sagradas da nossa vida, tá bom? Vou ler primeiro o versículo 6. E aqui é meio que pessoal, na verdade, né?
a gente vai estabelecer o que seria conhecer a Deus através do Salmo 119, do versículo 1 ao 16. O versículo 4, versículo 6, né? O meu povo ele foi destruído por falta de conhecimento. Aí agora nós vamos ler o Salmo 116, 119, desculpa. Versículo 1, aqui. Que diz assim: Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que estabelecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os seus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito seja o Senhor. Ensina-me os teus decretos com os lábios. Repito todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos como o que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Bom, aqui basicamente é Deus mandando nós estarmos sempre meditando nos mandamentos, nos decretos de Deus. Seria o primeiro versículo, se a gente pode resumir um pouco daquilo que foi lido, seria o salmista declarando que somos felizes por sermos bem-aventurados porque guardamos a lei do Senhor, cuja nossa conduta ela é irrepreensível por essa questão. Esse é do versículo 1 ao versículo 3. Do versículo 4 ao 8, ele vai expressar seu profundo desejo de ter os caminhos firmados na obediência aos decretos de Deus, para que não seja confundido ou decepcionado ao considerar os mandamentos. Do versículo 9 ao versículo 11, ele continua. É feita a pergunta crucial: como pode o jovem por o seu caminho? E a resposta imediata do Senhor: vivendo de acordo com a palavra, com a tua palavra. Versículo 12 ao versículo 16, o salmista ali ora assim: bendizendo ao Senhor e suplicando: ensina-me os teus decretos. Ele demonstra alegria e deleite ao pedir ao Senhor para que ele ensine os decretos dele, para que nós possamos ser felizes por essa razão. Coisas que não estavam ocorrendo em Oséias, no tempo de Oséias, pelo menos, né? Tem uma reflexão aqui, eu acredito que seja algo mais pessoal, que vocês têm que ler. A gente pode passar e já pular para a semana 16. Tá? Beleza? Se alguém quiser falar alguma coisa, pode levantar a mão aí. Eu vou dar um tempo aqui que vou lá pegar uma água para mim. Vou pedir para ela. Você pega? Certeza? Beleza, então. Agora a gente vai
A gente vai para o dia 16, que é Oséias, do capítulo 4 ainda, né? Do versículo 7 ao 13. Aqui, se vocês forem responder na casa de vocês, é praticamente quase a mesma coisa, tá bom? E o versículo 7 ao 13, ele vai dizer mais ou menos, tipo, é o profeta denunciando a corrupção e a falha da liderança sacerdotal. Os sacerdotes, eles falharam na missão de ensinar a lei, abandonando a palavra e rejeitando o conhecimento de Deus. Eles não confrontavam o pecado do povo, mas pelo contrário, eles ainda se alimentavam do pecado, tirando proveito até financeiro. Nada diferente do que é hoje, né? A nação, ela se corrompeu, né? E os sacerdotes rejeitaram o conhecimento de Deus. Dito isso, aí vem a pergunta número 1 do dia 16. O sacerdote no Antigo Testamento, ele tinha a importante missão de ensinar ao povo de Deus a lei de Deus. No entanto, podemos perceber que no trecho lido que falharam nessa tarefa. Os sacerdotes, eles abandonaram a palavra de Deus, eles rejeitando o conhecimento e a lei. Aqui vamos identificar os versículos que evidenciam o seguinte pecado: o uso do poder para se satisfazer, a adivinhação, a idolatria, sacrifícios a ídolos e a imoralidade sexual. Será que alguém conseguiu identificar quais os versículos que estão falando isso? Vou dar um tempo. Isso mesmo. Uso de poder para satisfazer, versículo 8. A adivinhação, versículo 12. A idolatria, do versículo 12 e 17. Sacrifícios a ídolos, do versículo 13 ao 19, desculpa. E a imoralidade sexual, versículo quase todos. 10, 11, 13 e 18. Tá bom? Essa imoralidade sexual aí, ela estava inclusive que era do próprio tempo, né? Sim. A Evelyn levantou um ponto aqui, que a questão da imoralidade sexual era no próprio templo. Mas geralmente era sempre no próprio templo. Não, digo que Não. era um culto, né? Culto onde a prática sexual Sim, é uma entrega, sim, né? Uma oferenda. sim. Os cultos pagãos, geralmente eles eram relacionados à parte sexual, né? Isso sempre, né? Até pelo menos aqui a parte de. Tem Paulo lá, tem em Corinto, né? Que tem o negócio do véu lá. E vão falar sobre as, as sacerdotisas, né? Mas enfim, né? Pulando para a pergunta 2. Aqui fala assim: um outro aspecto da liderança errada desse sacerdote é o descrito no verso 8. Deixa eu ver o que está escrito no verso 8. Tá. Eles não confrontavam o pecado do povo, pelo contrário, se alimentavam dele, ou seja, eles tiravam proveito do povo, pois exigiam mais sacrifícios e mais benefícios financeiros. Os sacerdotes, eles se interessavam pelo pecado do povo, pois lucravam até com eles. Examine o seu coração nesse momento e discina se há algum pecado que você está ignorando ou achando sem importância. Como o salmista Davi, no Salmo 139, 23 ao 24, ele pede a Deus que sonde o seu coração e perceba se tem algum pecado oculto
ou tratado em banho-maria, que está entre aspas, em banho-maria, que precisa ser confrontado pelo Espírito Santo. Se houver, se houver, né, confesse sinceramente e receba o perdão do Senhor. Eu acho legal, eu vou olhar, eu vou orar, eu vou ler, e aí eu oro aqui e a gente faz uma, a gente medita um pouco sobre o que não precisa falar, tá bom, gente? É só mesmo para um exercício. Eu já deixei salvo aqui isso aqui. O Salmos 139, 23 a 24 vai dizer assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar e a gente dá sequência, tá bom? Que é um exercício que ele pede para a gente examinar o nosso coração. Daria para nós fazermos em casa isso, mas nada impede a gente orar aqui e pedir para que Deus venha olhar para o nosso coração e sondar ele. E ajudar, com a ajuda do Espírito Santo, a melhorar isso. Amém? Amado Deus, em pausa aqui, Senhor, do estudo, Senhor, pedimos a tua misericórdia mais uma vez, que o Espírito Santo ele possa agir no nosso coração, que os salmos aqui lidos possam ser verdade em nossa vida, que nós possamos enxergar aquilo que está oculto. Às vezes tem pecado que cometemos e não imaginamos, Senhor Pai, que estamos cometendo, Senhor Pai. Que o Espírito Santo ele possa nos trazer luz, tirar as escamas dos nossos olhos, que nós possamos enxergar aquilo que está oculto dentro do nosso coração, Senhor Pai. Traz à luz esse pecado, que ele possa ser trabalhado, Senhor, pelo Espírito Santo, e que nós possamos combater ele, Senhor, até chegar ao ponto de extingui-lo, Senhor Pai. Pedimos a tua misericórdia, Senhor Pai, que possamos ter esse privilégio do Espírito Santo sondando o nosso coração, Senhor Pai. Em nome de Jesus, amém. Dia 17. A Evelyn levantou outro ponto aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa, fica perto, tá bom, gente? Eu vou falando aqui porque é que se eu não falar, vocês falam demais. Aí eu tenho que estar sempre falando, entendeu? Aí se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade, tá bom? Por se tratar de um momento, né, de confissão de pecados, às vezes alguém quer falar alguma coisa que passou, ou expor, enfim, né? Às vezes é um momento que a gente consegue pôr para fora alguma dificuldade que a gente tem. Eu, por exemplo, tenho enfrentado aí o pecado da gula, da ansiedade, e tenho tratado ele em banho-maria. Sempre pensando assim, esses quilinhos a mais, esse pão com leite condensado que eu tô comendo na hora do estresse, é porque eu acabei de sair do puerpério e meu filho já tá com 7 meses, gente. E eu pensando lá que é porque eu acabei de sair do puerpério. Então, às vezes, é alguns pecados que. Tem até um livro, né, que fala de pecados aceitáveis, né? A gente, por exemplo, sabe que gula é pecado, que a ansiedade, apesar de ser uma doença também, né? Eu não tô falando aqui da doença que precisa ser tratada, né? Estou falando de algo que às vezes a gente sabe que está passando do limite, igual eu falei para vocês, né? Comer pão com leite condensado é passar total do limite. E eu ponho a desculpa na gestação, no estresse, enfim, né? Então, eu sei que eu tenho tratado esse pecado meu da gula, por exemplo, em banho-maria, né? Então, estava pensando aqui sobre isso, né? Que às vezes a gente pensa que pecados são coisas, às vezes, muito
horríveis, né? Igual a gente tem muita noção de pecado, que é pecado sexual, que é pecado de idolatria, que é pecado matar, roubar, enfim. Só que pequenas coisas são pecados, né? Então, esse é um pecado que eu tenho cometido ultimamente, que é o da gula. Mas só para ilustrar aqui, usando o meu próprio pecado. Eu sei como é. Outro pecado também que eu tenho refletido ultimamente é do atraso, sempre estar atrasada para tudo. E daí eu li esses dias que são pecados, né? Roubar o tempo do outro. E daí eu vi que é uma característica de quem tem TDAH, né? Por mais que a gente se programe, eu às vezes estou me programando uma semana antes. Eu estou arrumando as crianças 2 horas antes e eu acabo me atrasando. E isso é um pecado, né? Estar sempre atrasado. Parece que eu estou sempre atrasada, sempre correndo, sempre atrasada. E às vezes a gente usa isso até como desculpa, ai, que eu estava na correria, ai, tem as crianças, ai, isso, aquilo, e sempre chegando atrasado. Então, esse também é um outro pecado que a gente acaba às vezes nem percebendo, né? Mas também é um pecado que precisa ser tratado e geralmente a gente leva um banho-maria. Aí. Eu não sabia desse pecado. Não. Dia 17. Do versículo 14 a 19, Oséias novamente denunciando Israel. Aqui ele vai colocar uma lenda aí de Efraim, né? Acho que ele vai começar a separar para a gente entender o que é sul, o que é norte, por se associar à idolatria. É uma denúncia por ignorar o Senhor e sacrificar deuses falsos, resultando em ruína. O Judá também é advertido a não seguir o mesmo caminho. A nação ela vivia uma crise moral, religiosa e política, assim como a gente está falando já faz tempo sobre isso aí. Esse versículo continua a denunciar isso. Israel ela é comparado a uma vaca rebelde ou um bezerro indomável. Eu acredito que esteja como vaca rebelde só. Deixa eu ver aqui. Só para me confirmar aqui. Parece que é uma. Eu não sei, não lembro qual que é, mas acho que é uma tradução só. Ou ela é vaca rebelde ou um bezerro indomável. Ele tem as outras. Por fim, um povo sem entendimento. Ele está fadado à ruína. Bom, pergunta. Acho que essa aqui tá certo. E a gente pula para a pergunta 1, onde diz: Oséias, ele compara Israel a uma vaca rebelde, como um bezerro indomável, em algumas outras versões, é isso mesmo. Então. Havia uma crise moral, religiosa e política devido à corrupção religiosa. Israel se associa à idolatria, ela ignora o Senhor e passa a oferecer sacrifícios a deuses falsos. Parecia uma situação irremediável, como podemos observar no verso 17. Então o profeta adverte Judá, o reino do sul, a não seguir os passos do reino do norte, pois o caminho ele é certeiro e seria a destruição. Pesquise no Google, achei o máximo isso aqui. Pesquise no Google um mapa com a divisão das 12 tribos de Israel em Reino do Norte e Reino do Sul, bem como o significado de Gilgal e BT. Gilgal, desculpa. Nossa. Gilgal, né? Ou não? Gilgal. E BT Aven. Quem você que falou, né? Eu falo Gil. BT Aven. Para melhor compreensão do texto lido. Vamos pesquisar então? Ó, Leandro Leal aí, ó.
Nossa, amor, você tá pesquisando Jeep Renegade, vocês viram aí? Esse meu marido tá sonhando. Auxílio gado do governo. Isso aqui não é meu, não. Pastor Antônio Júnior, oração da manhã, reforma. Isso aqui não tem. Não tem. Não é eu, não. Ó, Zero alguém. PS Plus novembro. Olha, É pesquisas em Eu alta. perdi esse daí. aqui. Mapa mental. Não, mapa mental, olha, já tô. olha, Mapa gente, meu mental. aniversário em dezembro, se era presente essa Jeep Renegade, já era. Ai, Vamos ver se sai com todo esse monte de informação. Olha. Tá bem até inteiro, né? é que essa aí tá no Facebook, né? Aumenta. Vai. Consegui uma bem porcaria. Tá vendo? Ó? Não preparar as coisas. Por que tá dando um eco? É o meu, tá ligado? Aquela tava boa. Você tá conseguindo enxergar? Uhum. Isso aqui? Sim, já vi. Bom, enfim. Eu, por muito tempo, achava que Israel era na parte de baixo e Judá na parte de cima. Mas, enfim, né? Nada como olhar e fazer uma coisa ilustrativa, né? Pra saber. Não, é sul, Judá sul. Não, então, antes que eu pensava nisso aí. Mas o mapa, esse aqui é o mapa. Eu não vou. Eu achava que ia aparecer o Gilgal e Bet Aven, mas não sai, ele embaça tudo. Mas enfim, eu sei que vocês pesquisaram e querem que ver a minha versão de pesquisa, né? Beleza. Gilgal e Bet Aven, as duas são cidades, tá bom? Gilgal, a palavra vem do hebraico, obviamente. Ela está relacionada ao verbo galal, que significa rolar. Portanto, o nome ele é frequentemente traduzido como circo, ou lugar de rolar. O pessoal de Gilgal ficava rolando para lá e para cá. Foi o primeiro acampamento Gilgal, né? Foi uma região onde foi feito o primeiro acampamento dos israelitas após cruzarem o Rio Jordão e entrarem na Terra Prometida. Seu nome e significado são explicados em Josué, capítulo 5, versículo 9, tá bom? E Bet Aven, em hebraico também, o nome significa casa da iniquidade, casa da vaidade, sendo a parte de Bet, casa, e Aven, iniquidade, vaidade ou nada, somente nada. Acho que ia ser alguma coisa significante, sei lá. O uso bíblico para isso aí é o nome de uma cidade, localizada no território de Benjamim, próximo a Ai, e a leste de Betel. E se eu só subir esquerda e direita, já está ali, pertinho. Profetas, especialmente Oséias e Amós, eles usaram o Bet Aven de forma depreciativa e sarcástica para se referir à cidade de Betel, tá bom? Então não deveria ser uma cidade muito boa, não. Ok, vamos para o 2. Continua ainda acho que no versículo 14, mas na parte B agora. Olha lá, na parte B do versículo 14 está escrito que um povo sem entendimento, ele precipita-se à ruína. Leia Josué 1:8 e trace um paralelo entre esses dois versículos. Como você pode aplicar isso na sua vida? Tá, ele vai fazer um paralelo de dois versículos. Eu acredito que o Oséias é a parte negativa e o Josué seria a parte positiva dessa comparação. Bom, eu deixei salvo aqui. Se vocês puderem pesquisar depois. Não, deixei escrito. Bom, vamos lá. Os dois versículos vão traçar uma relação direta entre a atitude em relação ao conhecimento.
da parte de Deus, tá? Da palavra de Deus. Onde Josué ele vai dizer assim, Josué, capítulo 1, versículo 8, tá bom? Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, e será bem-aventurado, ou bem-sucedido. Quanto que o versículo 14, pelo menos no final, o versículo 14, né? Eu tô no capítulo, eu tô errado aqui. É o 14 mesmo, no final. Então, eu tô nos Salmos, não sei por que eu tô aberto nos Salmos ainda. O 14 está escrito assim: um povo sem entendimento precipita-se à ruína. Ah, Deus abençoe. Então, esse viu que vê é o contrário do que está falando no Josué, né? Bom, para nós, essa aplicação é meio que óbvio, né? Ela é o fato de que o conhecimento de Deus ele é obtido através das Escrituras, a Bíblia, e é muito essencial para evitar ruínas, tanto antigamente como para a nossa vida atual. E até para nós sermos bem-sucedidos, não digo no sentido material, até no material, até porque nós crentes, a gente evita muita coisa, muitos gastos necessários, quando nós sabemos que não estamos pecando. Né? Porque crente para gastar com comida é uma beleza. Enfim, não vou falar mal de crente, não. Crente é top. Pera Ô, Rafa, deixa eu falar uma coisa sobre essa pergunta. aí. Fala. Porque fala ali, né, pra gente, o que que a gente pode aplicar nos nossos dias de hoje, né? Essa Uhum. comparação de Josué com Oséias. E eu acho que tem, assim, tudo a ver, né, com o que a gente tem vivido nos dias de hoje nas igrejas, né? Até esse movimento de pessoas indo para a parte mais reformada, pessoas que o Espírito Santo, né, abriu a mente para entender justamente esse versículo, né? Que a gente não pode deixar de ler a palavra, não ficar ouvindo o que o outro fala, mas sim nós irmos lá e ler, né, a palavra de Deus e fazer tudo o que está escrito conforme a vontade que Deus deixou para a gente, que está tudo na Bíblia, né? E Sim. qualquer dúvida que a gente tiver, se a gente estiver constantemente na leitura da palavra, a gente vai entender a vontade do Senhor para qualquer coisa na Sim. nossa vida, né? E uma pessoa que não compreende a vontade do Senhor, que não está voltado para a palavra, né, para a Bíblia, o estudo da palavra, que é o que nos dá entendimento, que o Espírito Santo nos dá entendimento através da nossa leitura, né? São pessoas que a gente considera, como está escrito aqui em Oséias, sem entendimento, né? E pessoas sem entendimento precipita-se à ruína. E a Sim. ruína, como você disse, não precisa ser necessariamente material, mas sim espiritual, né? E é o Sim. que é o nosso principal objetivo é estar com Deus, fazer a vontade dele, louvar a ele. Então, qualquer coisa que nós não façamos que não seja uma dessas coisas, nós estamos em ruínas, né? Então, Sim. é uma reflexão dessa última pergunta. Sim. E a questão de ruína, no Antigo Testamento, ele é muito relacionado ao material. Uhum, Hoje para nós aqui é muito mais espiritual do que material. Material uhum. praticamente, porque a gente não sofre, né, gente? Nós estamos num tempo que é muito difícil, é que a gente está muito mal acostumado, né? Mas antigamente era mais difícil de viver, né? Mas antigamente, no Antigo Testamento, era muito relacionado à parte material, quando vai falar sobre desgraça, qualquer coisa, né? Qualquer provação pro povo de Israel o material estava envolvido nisso. E para nós, hoje em dia, é muito mais espiritual.
Não tenha dúvida. A Evelyn vai poder falar sobre um pouco depois, se ela quiser, sobre mais um pouco sobre de nós estarmos debaixo da palavra, né? De entender o caminho de Deus, né? Até quando nós estamos sofrendo, a gente, como é importante nós estarmos debaixo da palavra de Deus, da autoridade daquilo que está escrito, né? Então, se ela quiser depois falar, que ela vai falar, ela fala um pouco melhor, né? Que eu, assim, né? Esse testemunho. É que eu tô vendo aqui, ela tá mexendo um monte de coisa, ela não vai poder falar agora, mas um dia ela fala. Tá, coitado, tá alimentando as crianças. Eu não tava no dia 17 já? Ah, não, aqui é o final, né? Dia 17. Ah, lei da autoridade. Infelizmente a corrupção não é. Bom, chegamos ao dia 18. Pode ler a reflexão. É. Bom, deixa eu fazer uma leitura. Eu não tinha lido as outras. Perdão, gente. Mas eu vou poder ler as duas últimas, tá bom? Reflexão e oração. No final do trecho lido hoje, lemos novamente sobre a perversidade dos líderes e autoridades de Israel. Infelizmente, a corrupção não foi uma prática somente nesse tempo. Ainda hoje vemos autoridades políticas e religiosas liderando de forma egoísta e corrompida. Ore pelos governantes de sua cidade, estados e países. Clame a Deus por misericórdia, que nossos líderes volte os olhos para Deus. Amém. É importante, acho, essa parte aí, principalmente porque a gente vai entrar em anos de eleição, né? E acho importante a gente sempre estar pensando que a nossa libertação, ela não está nos homens, né? Em época de eleição, assim, os ânimos ficam muito acirrados, e quanto a gente viu aí, né? Famílias, às vezes, sendo destruídas por conta de política, né? Por lados, esquerda, direita, irmãos brigando, teve até tiro dentro de igreja aí por causa de Bolsonaro e Lula. Então, acho que é importante a gente sempre enfatizar que a nossa salvação não está no governo, né? Não está nos homens. E lembrar sempre também da soberania de Deus, independente de quem está governando uma nação, né? Por permissão de Deus. Então, acho que sempre independente de lado, a gente tem sim que orar para que esses homens sejam, se possível, convertidos, né? Que o Senhor possa alcançá-los e convencer eles da palavra. Porque se for uma pessoa fiel a Deus, a gente sabe que tudo prosperará. Coisas que a gente não pode esperar de ímpio. E o que a gente tem visto hoje, principalmente no meio evangélico, né? Nas igrejas brasileiras, é essa idolatria. Até tem vários livros sobre isso. Iago Martins escreveu um livro sobre idolatria política. Enfim, acho bom a gente estar antenado nessas coisas, porque, ó, passa a mão meu para dar comida para ele. Mas é mais um alerta, né, para que a gente não se leve por lado, nem por ideologia, e seja sempre focado, né, em Cristo, naquele que pode salvar, que pode transformar. Enfim, o Rafa tá morrendo de rir aqui e o Edu tá rindo também, porque tá me chamando. Mas eu achei importante lembrar isso, porque a gente vai entrar nesse período, né? E que a gente não deixe o nosso coração se corromper com isso. Porque nós, como crentes, temos o dever de dar o testemunho, né? E a nossa bandeira, né? Ia falar, nossa bandeira não é política, né? É o evangelho. Então, o próprio Rafa aqui já sofreu com a família dele nessa parte aí, com esquerda e direita, enfim, né? E esse não é o foco da nossa vida. O foco da nossa vida é Jesus, é o Evangelho, ainda que faça parte dos nossos dias, né? Mas que a gente possa ter esse entendimento
aí nos anos que virão, para que a gente possa sempre estar falando do Evangelho que é Cristo Jesus. Isso aí, gente. O pior é que ele tava rindo ainda. Quando eu peguei, eu achei que tava sofrendo, mas eu tava rindo ainda. Bom, chegamos ao dia 18. Vai falar do capítulo 5. Agora a gente pula para o capítulo 5. Inicia, na verdade, o capítulo 5. Esse final de estudo vai falar do versículo 1 ao 7. E aqui, novamente, Oséias repreendendo todas as classes da nação, sacerdotes, reis e povo, pois a nação inteira estava corrompida. O pecado havia se tornado um hábito e uma escravidão, chamado do espírito de prostituição, a idolatria, né? Lugares históricos como Mispá para alguns, Mispa para alguns, para outros, e Monte Tabor, que foram palco de intervenções do Senhor, tornaram-se laços de armadilha usados para a idolatria. O espírito de prostituição, ele impedia que o povo ordenasse suas ações para voltar para Deus, e por isso, quando eles buscassem como sacrifícios, eles não vão encontrar mais Deus, tá bom? A soberba de Israel, ela ocupava e o orgulho do pecado continuou gerando destruição. Pergunta 1, mais uma pergunta de geografia. Diz assim: procure-nos nas passagens a seguir fatos que ocorreram nas duas localizações citadas no trecho lido. Mispá, em Gênesis 31 e 39, e Monte Tabor, em Juízes, capítulo 4, versículos 6 e o 14. Observe que esses lugares, que foram palco de intervenções no Senhor, tornaram-se lugares usados para a idolatria, laços de armadilha para o povo. Eu procurei aqui, fiz uma pesquisa rápida sobre Mispa e Monte Tabor. O versículo que menciona está aí, já descrito já. E Mispa é o que está falando em Gênesis, ele narra que Jacó e Labão, eles fizeram esse local, é onde Labão e Jacó, eles fazem uma aliança de não agressão. Eles levantam um monte de pedras, e Labão chamou de Jegar Saaduta, e Jacó o chamou de Galaed. Galeede. Olha uns nomes aqui que é uns trava-língua que fala pra você, viu? E Labão vai dizer assim, ó: o Senhor vigie entre mim e ti quando nos apartarmos um do outro. E o lugar se chama Mispa, que significa torre de vigia, ou atalaia. É o nome dado a esse lugar. Tá bom? Essas perguntinhas, pessoal, que tem assim, para pesquisar, ver o que significa o nome, enfim, é porque para o povo de Israel, quando eles ouviam o nome, eles sabiam das histórias que tinham acontecido nesses locais. Então, é importante a gente saber qual era o significado, porque se o profeta ele está falando, ele está apontando para algo que para o povo de Israel era muito conhecido, por conta da tradição oral deles. E para nós, quando a gente lê, a gente perde esse contexto histórico. Por isso que é importante. E o fato de ter os mapas e tal, é para a gente contextualizar mesmo, mentalmente, né? Porque como fala bastante sobre Reino do Norte, Reino Não do Sul... mentalmente. Oi? Era bom fazer a pesquisa mesmo e ver na internet mesmo, né? É legal você associar. Sim, mentalmente no sentido que quando você olha, você consegue gravar melhor. Né? Você olha o mapa, você vê as divisões, você consegue ter uma noção. Porque quando a gente fala assim, vou falar de uma experiência minha. Quando a gente fala de reino, a gente tem aquela ideia, por exemplo, de filme, né? Um reinadinho ali, com uma corte, enfim.
No sentido ali de Israel, era uma extensão enorme de terra, né? Dividida ali, onde tinha o templo de adoração em Judá, Israel ficou sem o templo. Enfim, essas coisas a gente consegue olhar e ter uma noção da extensão do caminho que era percorrido. Igual quando a gente lê as cartas de Paulo e fala do caminho que ele andou. Parece que, assim, vai passando um dia atrás do outro, parece que ele sai de uma cidade, chega na outra, e não, às vezes é dias de viagem, foram anos de viagem. Quando você pega um mapa e vê a quantidade que foi andado, você tem muito mais noção, porque na Bíblia está de uma forma corrida. Então, é por isso que é importante a gente estar olhando, né? O que significava o nome da cidade, ter uma noção geográfica. Por exemplo, quando você lê Deuteronômio e está falando lá do templo, você não tem noção nenhuma, né? Você pega e entra ali no Google, em qualquer lugar, procura uma foto do templo, você começa a ter noção da grandiosidade daquilo, dos locais que eram feitos sacrifícios. Enfim, é uma forma de vocês terem uma noção maior daquilo que vocês estão lendo, que acaba se perdendo numa leitura rápida. Às vezes parece que o estudo está repetitivo, mas é justamente isso, para que a gente possa gravar, né, na nossa cabecinha, o porquê que o profeta fala tantas vezes, e fala de cidades, e fala de locais, né, porque ali tiveram fatos importantes. A comidinha que foi, mas estão acompanhando. A gente é visual, gente. A gente tem, nós somos visuais. Você vê, né? Como eu estudava sobre o Reino do Sul, o Reino do Norte, e eu sempre achava que era os contrários. Aí quando vai lá no mapa, quando você olha e vê que não tem nada a ver. Mas enfim, é isso aí. A gente tem que sempre, como que fala, melhorar aquilo que nós estamos estudando, né? Não ficar só na leitura, né? Monte Tabor. Vai falar em Juízes, capítulo 4, versículo 6 e o versículo 14. Ele relata, em Juízes, ele vai relatar a intervenção do Senhor na batalha contra Cícera. Débora e Baraque, que se reuniram com o exército israelita no Monte Tabor para a batalha. O Senhor entregou Cícera, está lendo certo, nas mãos de Baraque e deu a vitória a Israel. Tá bom? Então, o Monte Tabor está em Juízes e existe uma batalha que foi realizada naquela região ou naquele local, tá bom? Dois. No versículo 1, Oséias ele dirige-se a três classes: sacerdotes, rei e povo. A nação inteira estava corrompida. O pecado havia devastado a cidade da mais alta classe à mais baixa. Havia um espírito de prostituição, ou seja, já tinha se tornado um hábito a prática do pecado. Quanto mais se peca, mais a vontade de pecar aumenta, tornando-se uma escravidão. Retire dos versículos 4 e 6 elementos retire dos versículos 4 e 6 elementos que retratam a consequência desse entorpecimento de pecado que os israelitas estavam vivendo. Vamos lá, então. Versículos 4 e versículo 6. Alguém quer responder essa? Bom, primeiro do versículo 4 seria a incapacidade de retornar a Deus. No versículo está falando assim: o seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus. Aqui o espírito de prostituição, ele dominava o coração, impedindo o povo o povo, o sacerdote e os reis, né, de se arrepender e buscar o Senhor. Mais uma vez, a falta de conhecimento de Deus estava consumindo o povo. Versículo 6. Aqui é Deus se afastando. No versículo diz assim: não o encontrarão, ele se afastou deles.
a busca ela vai começar a se tornar inútil. Eles farão sacrifício, mas não vão encontrar o Senhor. A oferta de sacrifício não adiantará, porque o coração deles está distante já. Ou Deus está distante deles. Tá joia? Por fim, a última, seria que nós teremos que ler Provérbios, capítulo 16, versículo 18, e relacionar com Oséias 5, 5. Por fim, sonde o seu coração. Há alguma raiz de orgulho que você sabe que gera destruição? Os israelitas estavam orgulhosos de seu pecado. Ao invés disso, confronte com amor e súplicas ao Senhor por atitudes que o desagradam. Vamos fazer o paralelo? Ó, o versículo 18 de Provérbios, capítulo 16, ele diz assim: a soberba, ela procede à ruína, e a altivez do espírito procede à queda. Esse aqui é bem conhecido, né? Em Oséias 5, versículo 5, a arrogância de Israel testifica contra eles. Israel e Efraim tropeçam em seu pecado. Judá também tropeça com eles. Aqui vai estar trazendo a arrogância, né, de Israel, e acusa eles de tropeçar e cair em sua iniquidade. Ambos os versículos eles estão estabelecendo que o orgulho é uma causa direta da queda, de tropeço e destruição. No caso de Israel, o orgulho do seu pecado os impedia de arrepender e voltar para Deus. Eu queria fazer uma leitura de vou ter que procurar agora, porque é uma coisa que João vai falar sobre a vida eterna e é algo que tem relação. Deixa eu ver se eu acertei aqui. João 17. É o Evangelho de João 17:3. Às vezes as pessoas passam em cima desse versículo e nem se dá conta. Mas para mim fez muito sentido quando eu estava nesse processo de sair de uma igreja, vim para uma igreja mais que tinha mais a Bíblia como centro. É João 17, versículo 3. Se alguém quiser acompanhar. Eu vou ler inteiro aqui, que é Jesus ora por si mesmo. É do versículo. É o 17, é o versículo 1 ao versículo 5. É pouquinho. A palavra de Deus diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Tá bom, Lidiane, pode, tranquilo. Deus abençoe. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E eu te glorificarei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Aqui vai dizer que, para mim, na minha cabeça, né, eu tinha ideia de que vida eterna, nossa, depois que eu morrer, a gente vai ter a vida eterna. E vai de encontro ao que Jesus orou, né? Que é falando que a vida eterna, ela começa a partir do momento que nós temos a consciência de quem é Deus. E a única forma, desde o Antigo Testamento, a única forma de nós conhecermos a Deus é através da palavra de Deus. Temos intimidade com Deus, né? É um conhecimento mais profundo do que a gente tem ideia da palavra conhecimento, né? Então, somente mesmo para completar aquilo que Oséias está dizendo dizer desde o capítulo 1, acredito eu. Tá bom? Tinha mais uma coisinha aqui, enquanto eu estava lendo, e deixa eu voltar aos passos, ver se eu lembro o que eu queria falar. Alguém quer falar alguma coisa enquanto isso? Enquanto eu lembro?
Se alguém quiser falar alguma coisa. Tinha uma reflexão aqui, né? Ele pede para fazer uma reflexão. Aí, quando a gente finalizar o estudo, se alguém quiser orar e colocar essa reflexão, deixa eu só ver qual que era a reflexão. Conforme explica acima de tudo, a coisa ali está regulada. Eu jurava que tinha uma reflexão aqui que tinha. É mais para baixo, acho que é na folha de baixo. Então, eu procurei aqui. Não, mais um Eu pouquinho para li, mas mais. será que é isso aqui já? Eu não tinha passado isso daqui. Eu vou ler aqui então. Aí, se eu lembrar, senão a gente encerra aqui, se alguém quiser falar alguma coisa, tá bom? Vamos fazer a reflexão e a oração fazer uma leitura, tá bom? A festa da lua nova, mencionada no versículo 7, era uma festa cristã que acontecia no início de cada mês. Os israelitas corromperam-na, trazendo elementos de festas pagãs, tornando um sincretismo abominável aos olhos do Senhor. Tiago 3:11, ele questiona: acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? Deus não se agrada de uma vida de duas facetas. De um jeito, de um jeito na igreja, de outra fora dela. De um jeito na igreja, de outra fora dela. De um jeito em casa, de outro no trabalho. Da mesma forma que fazemos aos domingos na igreja, nossa vida é um contínuo culto a Deus e não pode apresentar duplicidade. Você acredita que cultuar a Deus em sua vida de domingo a domingo é domingo a domingo? Ou tem alguma área da vida que precisa ser purificada? Olha Deus nesse sentido. Aí eu publiquei um estudo referente ao culto, né? Ele trabalha sobre isso aí, né? Sobre a gente ter a mentalidade de que culto é aquilo que a gente faz aos domingos, e não é. É culto, nós somos templos e morados do Espírito Santo, né? Em Romanos vai falar sobre nós estarmos sacrificando a nossa carne em culto a Deus. Então, o culto mesmo, o verdadeiro culto, seria a nossa vida. Geralmente as pessoas algumas pessoas, né, que minoria, vão só mesmo por ir aos domingos, mas durante a semana vive uma vida totalmente alheia ao cristianismo, né? E essas são as nossas reflexões. E eu fiquei chateado de não lembrar o que eu queria, porque agora eu fico pensando, tá bom? Mas se não vou lembrar, então alguém tem alguma coisa para falar? Quer falar alguma coisa? Não se esqueçam de ir lá no canal do YouTube lá. Dá um joinha, já ajuda pra caramba. Tá bom? Alguém quer orar, falar alguma coisa? Finalizar? Rafa, acho que só nessa parte aqui, em relação ao culto, que você colocou um estudo, né, falando sobre o culto, mas acho que é importante só pontuar, quando nós estamos reunidos, né, na igreja, a gente tem o costume de usar a palavra culto, né, mas ali até teve uma pregação esse tempo de um pastor bem conhecido, o Zé Bruno, e ele fala que esse momento de culto é, na verdade, uma celebração, né? Onde a gente canta, onde a gente adora a Deus em comunidade, mas que nós somos um templo, né? Onde tem o sacrifício ali vivo todos os dias e um culto de adoração a Deus sendo realizado todos os dias. Até tem essa pergunta aqui no final: você acredita que cultua a Deus em sua vida de domingo a domingo?
ou tem alguma área da sua vida que precisa ser purificada. Então, aqui a gente passa tudo nesse crivo de uma análise da nossa vida mesmo, do cotidiano, do dia a dia. E eu gosto sempre de usar eu como exemplo, porque para a gente não ter demagogia, né? De que eu tenho uma vida santa, enfim. Mas eu vejo às vezes que no meu dia a dia, a gente tem, no meu caso, né? Eu vejo que às vezes é pesado as tarefas domésticas, por exemplo, né? Aquilo se torna pesado a ponto de deixar o coração ali pesado, ansioso, porque eu tenho que fazer, porque tem que ficar assim, porque tem que estar assado, e eu deixo de estar glorificando a Deus e cultuando a Deus através dos meus afazeres domésticos, através da minha maternidade, às vezes através do meu serviço. Quanto isso acontece, né, no trabalho? Às vezes a gente mata uma tarefa do trabalho, faz meia boca, ou uma coisa que é bem comum para quem trabalha fora, às vezes faz quando o chefe está olhando, né? O chefe está perto, a gente trabalha. No meu caso, nem ia funcionar muito, né? Porque o meu chefe mora em outra cidade, eu moro até em outro país. Mas, assim, se o chefe está perto, a gente está trabalhando. Então, daí a gente deixa de entregar um trabalho, que ali ao nosso ver é um trabalho secular, né? Deixa de entregar um trabalho como para a glória de Deus e entrega um trabalho meia boca. Ou entrega aí uma limpeza da nossa casa meia boca, uma maternidade meia boca. Ou no decorrer ali dos nossos dias, a gente conta aí uma mentirinha, a gente omite uma situação, a gente esconde alguma coisa do marido, uma compra da Shein ou da Shopee, né? Para que ele não saiba, porque às vezes a renda é dele. Então, é disso que a gente diz em relação a um culto da nossa vida dia a dia, né? Não só essas coisas grandiosas que a gente vive para a glória de Deus, mas os pormenores também. Então, é essa reflexão, né, que a gente tem que ter. Examinar mesmo hoje, a gente pode usar o dia de hoje, fazer isso como um exercício. Examinar todo o nosso dia hoje, como ele foi. Não para que a gente pegue e se martirize, como eu sou ruim, como eu sou péssima nisso, naquilo, mas para que a gente redima, né? Por Jesus seja redimido aquelas coisas que a gente não consegue alcançar no nosso dia a dia, que a gente possa refletir no fim do dia e pedir para que Deus tenha misericórdia, que a gente faça melhor no outro dia. Então, é nesse sentido, para a gente poder fazer essa reflexão hoje, né, ficar aí como lição de casa, a gente pensar em todo o nosso dia, aonde a gente podia ter feito de forma melhor, como um culto a Deus. Acho que deu para entender, né? Vocês tinham pensado dessa forma? Se alguém quiser falar, tá? Mas é isso. Beleza, pessoal. Beleza. Alguém quer orar para finalizar? Eu vou orar então. Alguém quer que ore para alguma causa, alguma coisa? Beleza, eu vou orar então. Acho que só apresentar a família do irmão Gelário, que o irmão perdeu o pai dele, né? Lá O que é? da igreja. Como que é? Como que é o nome? É do irmão Gelário, da igreja, que perdeu o Gelário. pai. Beleza. Vamos orar então. Amado Deus,
diante da tua presença novamente, Senhor. Te damos graças, Senhor, por mais uma vez conseguimos estudar um pouquinho da tua palavra, Senhor, Pai. Possamos ter o entendimento, Senhor, e que possamos cumprir aquilo que o Senhor Jesus Cristo designou a nós, que nós possamos entender, ter o conhecimento de Deus, Senhor, Pai, através da palavra, para que em nossas vidas já estejamos vivendo a vida eterna, Pai. Te damos graças, Senhor, por nos permitir, Senhor, pela tua graça ter nos alcançado, Senhor, e nos dar o privilégio de podermos estudar a tua palavra, Senhor, Pai. Pedimos a tua misericórdia, Senhor, pelos que estão aqui hoje. Entra no coração deles, Senhor, que eles possam tirar o maior proveito, Senhor, que o Espírito Santo possa trabalhar em nosso coração e no coração de cada um que está aqui hoje, Senhor, Pai, para que nós possamos crescer em conhecimento, Pai. Pai amado, Senhor, que o Senhor venha sondar os nossos corações e que se houver algo de errado com nós, Senhor, no sentido profundo da palavra, Senhor, Pai, se algo tiver incomodando, Senhor, e nós não estamos percebendo, Senhor, que o Senhor venha trazer a luz, que nós possamos, Senhor, entender e combater esse pecado, Senhor, Pai. Amado Deus, Senhor, Pai, nós oramos, Senhor, pela vida do irmão Gelário, que perdeu seu pai, Senhor, que o Senhor possa confortar toda a família, Senhor, Pai. Nós sabemos como é estar diante do luto, Senhor, Pai, e que novamente, Senhor, a palavra, a sua palavra, o teu conhecimento possa confortar a família dele, Senhor, Pai. Vá ao encontro da família, cada um, nós não sabemos, Senhor, incompleto, Senhor, a necessidade de cada um dessa família, mas vá ao encontro, Senhor, e cumpra a necessidade de cada um daquilo que tiver que ser feito, Senhor, aquilo que cada um tiver a necessidade, Senhor. Te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor abençoe, Senhor, nos dias dessa semana, Senhor, no final de semana e ao findar aqui o estudo, Senhor. Te damos graça por tudo, em nome de Jesus, amém. É isso aí, pessoal. Deus abençoe. Orem por nós nesse projeto aqui, que possa ir até o final e que a gente consiga cada vez mais conseguir voluntários para ajudar a gente, tá bom? Deus abençoe a todos, viu? Fique com Deus aí. Boa semana para todos. Amém. Deus abençoe. Boa semana. Amém. Amém.